Olá, pessoal do canal Falando Francamente. Tudo bem com vocês? Quero falar com vocês hoje sobre o efeito da testosterona no sistema imune. Mais especificamente, o efeito anti-inflamatório que esse hormônio, presente tanto nos homens como nas mulheres, mas em maiores concentrações nos homens, tem sobre a imunidade. Ok? Antes de tudo, a gente começar, deixa o seu like aí, os comentários, tá? E vamos lá, vamos seguir. A ideia é a seguinte, né? Existe na prática clínica diversas observações que quando os homens são tratados com testosterona, alguns inflamadores do processo inflamatório são alterados. Então, isso, né, levou a uma tentativa de se formular uma ideia de por meio de quais mecanismos a testosterona influencia o sistema imunológico. Então, nesse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, os autores vêm relatando, por exemplo, que em diversas patologias, né, então eles citam, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, colite ulcerativa, e aí ele comenta que, por exemplo, nessas patologias, quando elas são de moderado para grave, um dos medicamentos principais, né, os princípios dos medicamentos principais, usa-se, por exemplo, formas de bloquear, por exemplo, o TNF-alfa, né, que é uma importante citocina inflamatória. E aí, por outro lado, quando você vê que indivíduos que têm hipogonadismo têm mais chance de ter essas patologias, assim como outras patologias, diabetes, obesidade, diversas doenças autoimunes, e esses indivíduos que têm hipogonadismo, ou seja, que a testosterona por algum motivo, o hipotalâmico, outros, está mais baixa, quando eles são tratados com testosterona, esses marcadores inflamatórios diminui. Então, a testosterona mostra benefícios em atenuar, né, ou minimizar os efeitos dessas doenças em função do aspecto que ele tem sobre o sistema imune. Então, aqui a gente tem que estar atento ao fato de que, quando nós falamos de inflamação, nesse processo, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós estamos falando daquela inflamação crônica, né? Aquela inflamação que continua com o tempo, ela não tem uma resolução. Então, por exemplo, aqui tá, os autores, eles começam, né, tentando dar uma ideia do que é o processo inflamatório. Então, para a gente aqui, o que interessa é a gente lembrar que esse processo inflamatório vão ser células imunes que vão migrar para um determinado local. Vamos pensar primeiro numa inflamação aguda, depois a gente vai falar um pouco da crônica, e vão tentar resolver algum problema. Então, aqui ele comenta que, né, nós podemos ter uma inflamação desencadeada por algum tipo de patógeno, vírus, bactéria, fungo. Eles têm moléculas na sua estrutura, né, que em inglês o pessoal usa uma sigla que seriam os marcadores moleculares, aspectos moleculares associados a patógeno, né? Então, o sistema imune, o tecido e o sistema imune reconhecem esses padrões moleculares associados ao patógeno e desencadeia o começo de uma resposta inflamatória que vai inicialmente se caracterizar pela produção de hormônios, tá? Que a gente chama de citocinas, que são os hormônios do sistema imune. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Interleucina 1, interleucina 18, interleucina 6, TNF, TEFRO, e por aí vai. E esse processo inflamatório também pode ser desencadeado por uma lesão tecidual, né? Só que aí o sistema imune, por exemplo, inato, vai reconhecer padrões de dano não mais associados ao patógeno, mas associados ao dano, ao perigo, ou seja, que o tecido foi lesionado, né? Então aqui você teria um processo, vamos dizer assim, associado por patógeno, aqui uma coisa estéril, sem patógeno, mas de qualquer forma vai desencadear essa liberação de citocinas inflamatórias e outras, de modo que aqui nessa parte você já vê que, saindo um pouco do tecido, imaginando os vasos que estão ali adjacentes, essas substâncias químicas que estão sendo geradas ou pelo próprio tecido ou pelas células, né, essas citocinas aqui que estão sendo liberadas, e outras vão começar a atrair mais células imunes para o local. E aí vai ter aquela apresentação clássica que já há muito tempo, lá, pouco tempo depois de Cristo, né, o pessoal, um médico já tinha determinado ali mais ou menos a característica, que a inflamação teria aqueles aspectos de edema, né, ficaria inchado, ficaria vermelho, ficaria dolorido, né, então dor, rubor, calor, né, e tumor, que seria o próprio inchaço.
Então, na verdade, o que acontece é que as citocinas vão atraindo quimiocinas, vão atraindo novas células, a permeabilidade dos vasos vai mudando, né? Então, atrai mais moléculas, mais proteína que vão saindo dos vasos, vai formar um exudato. E a ideia é que células entrariam ali nesse exudato e aí fagocitariam os causadores, no caso de patógeno, as proteínas danificadas, as células, e aí você teria para frente uma especialização ali da inflamação, através também da entrada de linfócitos. E aí você vai ter vários subtipos de linfócito T, a depender, né, do perfil do causador, do agente causador. Então, aqui ele comenta, por exemplo, o perfil TH1, que é inflamatório, TH2, que é anti-inflamatório, TH17, que é inflamatório, tá? TREG, que controla e controla todos os outros. E aí, por fim, num caso de uma inflamação aguda, você, em algum momento, você teria a resolução, ou seja, começou o processo, células imunes migraram para lá, teve toda aquela mudança, o inchaço, o calor, o rubor, resolveu o problema, começa a produzir, por exemplo, né, lipocinas, e você vai parar de ter aquela migração de células para o local, eventualmente essas células vão morrer, porque já resolveu o problema, e isso seria, então, um resumo de uma inflamação aguda. Quando a gente está falando aqui nos casos da testosterona baixa, cronicamente, os problemas do homem, nós estamos falando daquela, vamos dizer assim, aquela inflamação que não tem necessariamente um local específico de atuação. Você vai ver que o indivíduo vai apresentar no seu organismo, perdão, alguns marcadores inflamatórios, né? Não tão alto como esses aqui se encontram no tecido, mas ele vai estar lá, proteína C reativa, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, 3 ou 4 vezes mais altas. E aí a gente chama de inflamação crônica, né? Ou então inflamação crônica de baixo grau, que é muito característico de várias doenças autoimunes, do HIV, das doenças crônicas não transmissíveis ou doenças metabólicas, né? E aí, por outro lado, você vê que quando o indivíduo começa a ter esse hipogonatismo, essa baixa de testosterona, aumenta o risco de desenvolver esse processo inflamatório crônico. Como eu já tinha dito no começo do vídeo, ao você tratar com testosterona, você reporia ou minimizaria esses marcadores inflamatórios, caracterizando, então, um benefício para o indivíduo. Por quê? Porque se a inflamação crônica continua, vai desenvolver danos por radicais livres, dano por resistência à insulina, dano para os próximos marcadores inflamatórios, e isso vai prejudicando vários tecidos do organismo. Então, já caminhando para a conclusão, nesse trabalho que eu mostrei para vocês, os autores tentam sintetizar os mecanismos por meio do qual a testosterona tem esse efeito dela. E, basicamente, se nós observarmos nos diferentes tipos de célula, o que a testosterona estaria fazendo é inibindo a ação inflamatória. E aqui é importantíssimo que a gente se atente a um fato. Tá? Quando eu estou falando, nesse caso, que a testosterona tem um efeito anti-inflamatório, é mais no sentido de controlar a ativação imune. Ou seja, eu preciso ter inflamação, como a gente viu ali, né? A hora que tem um vasor, um dano tecido, eu preciso ter inflamação. O que eu não posso ter é uma inflamação exacerbada, exagerada e que fique crônica. Tá? Então, quando a gente está pensando na testosterona aqui natural, o indivíduo estaria protegido da inflamação crônica porque a testosterona natural dele permite que ele faça o processo inflamatório agudo, tem a resolução do causador do processo sem uma exacerbação. Porém, quando o indivíduo entra nesse quadro de hipogonadismo, esse freio, vamos dizer assim, esse controle, essa segurança do processo inflamatório exacerbar ou ficar crônico, se perde. E daí, então, teríamos as condições dessas doenças onde a testosterona está ali cronicamente ativada. Daí, como tinha comentado, o fato da reposição em vários trabalhos demonstrar, seja para doença de Crohn, seja para psoríase, né, seja para várias doenças discutidas aqui nesse trabalho, a ideia de minimizar os marcadores inflamatórios. Tá? Então, isso é uma coisa importante, porque é um conceito a mais que tenta formular como funciona a inflamação crônica, essa patogênese, essa patofisiologia da inflamação, sob a ótica dos andrógenos, hormônios masculinos, né? Isso é importante para essas doenças que a gente já conhece, inclusive doenças novas, né? Uma aplicação disso, por exemplo,
Aqui, esses trabalhos, eles estão tentando entender, essa ação da testosterona ajuda a gente a tentar entender uma observação que tem sido feita hoje, que muitos estudos indicam que a maior parte dos indivíduos idosos, indivíduos que vêm a óbito, desenvolvem uma forma mais grave, infelizmente vêm a óbito pela Covid-19, são indivíduos do sexo masculino. Então, esses trabalhos aqui, né? Então, diferenças sexuais, né, na Covid-19, papel dos andrógenos na gravidade e progressão da doença. Esse aqui. Esse de baixo. Por que a Covid-19 mata mais homens idosos que mulheres? No caso, que mulheres idosas. Opa, que mulheres idosas, né? Há um papel da testosterona? Então, isso é importante para que nós entendamos esse processo. E uma outra implicação que esse negócio sugere, nós pensamos nos dias atuais, a importância de se manter, vamos dizer, com uma boa composição corporal, né? Não ficar com excesso de peso, de se manter ativo como forma de tentar manter os níveis de testosterona, porque os exercícios ajudam a estimular a testosterona. Lógico que aqui no canal a gente vai falar ao longo do tempo de diferentes fatores de exercício que podem ajudar nisso, né? E principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, há uma tendência desse estrógeno cair, né? Tem estudo que sugere que, no caso dos homens, por exemplo, após os 30 anos, a testosterona cai em média de 0,4% a 2% por ano. Então, quando ele tiver 60 anos, ele vai ter de 20% a 50% de queda na testosterona dele. Daí entrando nesses quadros aí das patologias. Então, importância da atividade física, da boa alimentação, na manutenção do peso. Então, resumindo o vídeo, nós estamos falando de uma coisa interessante, vamos dizer, relativamente nova, que é tentar entender o papel da testosterona protegendo a imunidade, protegendo no sentido de não deixar ela se exacerbar. Tá ok, pessoal?